Você já se perguntou como distinguir entre um ensinamento espiritual verdadeiro e um falso? No mundo repleto de ideias e filosofias conflitantes, como podemos ter certeza de que estamos seguindo a verdade? Esta é uma questão que os primeiros cristãos enfrentaram e que continua relevante até hoje. Bem-vindos a uma jornada fascinante através das Escrituras, onde exploraremos o conselho sábio do apóstolo João sobre como testar os espíritos. Esta história não é apenas um relato histórico, mas um guia prático para navegar no complexo cenário espiritual do nosso tempo. No final do primeiro século, a igreja primitiva enfrentava uma crise. Falsos mestres haviam se infiltrado nas comunidades cristãs, espalhando doutrinas que contradiziam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Esses impostores afirmavam ter revelações especiais e conhecimentos secretos, ameaçando corromper a fé dos crentes. Foi neste contexto turbulento que João, o discípulo amado de Jesus, escreveu sua primeira epístola. Ele estava preocupado com o bem-estar espiritual dos crentes e queria equipá-los com as ferramentas necessárias para discernir a verdade do erro. No capítulo 4 de 1 João, versículo 1, encontramos estas palavras poderosas. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João não estava falando de espíritos no sentido sobrenatural, mas sim de influências espirituais e ensinamentos que se apresentavam como verdade divina. Ele sabia que nem tudo que parece espiritual é necessariamente bom ou verdadeiro. Mas como podemos testar esses espíritos? João oferece critérios claros. O primeiro e mais importante é o teste cristológico. No versículo 2 ele diz: Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Este teste é fundamental porque toca no cerne da fé cristã. Os falsos mestres da época de João negavam a encarnação de Jesus, afirmando que ele não era verdadeiramente humano ou verdadeiramente divino. João insiste que reconhecer Jesus como Filho de Deus que se tornou homem é essencial para a verdadeira fé. Mas o teste não para por aí. João também enfatiza a importância do amor. No capítulo 4, versículo 7, ele escreve: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Este critério do amor é crucial. João argumenta que qualquer ensinamento que não promova o amor a Deus e ao próximo não pode ser de Deus. O verdadeiro conhecimento espiritual sempre leva ao amor, não ao orgulho ou à divisão. Outro teste importante é a concordância com a doutrina apostólica. No capítulo 4, versículo 6, João declara: Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não é de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João, como apóstolo, afirma que os verdadeiros crentes reconhecerão e aceitarão os ensinamentos apostólicos. Qualquer doutrina que contradiga o testemunho dos apóstolos sobre Jesus deve ser rejeitada. Mas como aplicamos esses testes em nossa vida diária? Imagine-se navegando pelas redes sociais e deparando-se com uma postagem que promete revelações espirituais extraordinárias. Antes de compartilhar ou aceitar, pare e pergunte-se: este ensinamento está alinhado com o que a Bíblia diz sobre Jesus? Promove o amor genuíno ou alimenta o egoísmo? Está de acordo com os ensinamentos fundamentais da fé cristã? Ou pense em um pregador carismático que atrai multidões com promessas de prosperidade e cura? Aplique os testes de João. Este ministério exalta Jesus Cristo como o Filho de Deus encarnado? O fruto deste ministério é amor e serviço aos outros, ou apenas engrandecimento pessoal? É importante notar que João não está pedindo para sermos cínicos ou negativos em relação a todos os ensinamentos espirituais. Pelo contrário, ele nos encoraja a ser discernidores, a usar nossa mente e nosso coração para avaliar o que ouvimos e vemos. O apóstolo Paulo ecoa esse sentimento em 1 Tessalonicenses 5:21, onde ele aconselha: examinem tudo e retenham o que é bom. Este é um chamado ao discernimento ativo, não à rejeição cega ou à aceitação ingênua. A sabedoria de João em testar os espíritos é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Em uma era de fake news, teorias da conspiração e gurus espirituais autoproclamados, a necessidade de discernimento espiritual nunca foi tão grande. Mas não devemos nos sentir intimidados por esta tarefa. João nos assegura no capítulo 4, versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Com a ajuda do Espírito Santo e o fundamento sólido da Palavra de Deus, podemos navegar com confiança através das complexidades espirituais do nosso tempo. Podemos testar os espíritos e discernir a verdade do erro. Lembre-se, o objetivo final deste discernimento não é apenas evitar o erro, mas crescer em nossa compreensão e relacionamento com Deus. À medida que praticamos o discernimento, nos tornamos mais maduros na fé, mais capazes de reconhecer a voz do nosso bom pastor em meio ao ruído do mundo. Que possamos, como João nos incentiva, permanecer firmes na verdade, crescer em amor e discernimento e ser faróis de luz em um mundo muitas vezes confuso e desorientado. Que nossa fé seja fortalecida, nosso amor aprofundado e nosso testemunho ampliado à medida que aprendemos a testar os espíritos e a nos apegar ao que é verdadeiro e bom. Que a sabedoria de João nos inspire a buscar sempre a verdade, a viver no amor e a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Amém.